vai falar é um tema extremamente importante, né, dentro da pediatria, porque é a respeito de pneumonia. A pneumonia, na realidade, as doenças respiratórias, né, elas são uma grande causa de morbidade, né, então a gente quando atende, seja no pronto atendimento ou mesmo numa unidade básica de saúde, a gente normalmente encontra um grande número, né, de casos de crianças com problemas respiratórios. E dentre esses casos, né, de problemas respiratórios, a gente já comentou alguns na semana passada, né, e aquilo que eu falei na semana passada a respeito de não ter maior gravidade, né, na otite, nas nasofaringites, na sinusite ou mesmo na amidalite, aqui na pneumonia ocorre um pouco diferente, né? A gente, na realidade, quando atende uma criança com pneumonia, a gente tem, na realidade, que ter certeza se é pneumonia para a gente poder fazer orientação adequada e até para a gente poder definir, às vezes, no momento do atendimento, se aquele quadro é grave, se não é, se a gente vai precisar internar, se não vai, porque a gente vai estar diante de uma situação que é uma das grandes causas de mortalidade. Então, só para a gente ter uma ideia, se a gente for pegar os países menos desenvolvidos, né, que são aqueles países que têm uma mortalidade infantil, né, vocês sabem que a mortalidade infantil é um dos itens, né, do índice de desenvolvimento humano de uma população, né, a mortalidade infantil é um dos itens. Aquelas populações que têm um desenvolvimento muito baixo, né, então se a gente pegar alguns países da África subsaariana, alguns países da Ásia, né, que são países extremamente pobres, a maior mortalidade infantil geralmente acontece por conta de diarreia, a principal causa nos países muito, muito pobres. À medida que essa população melhora um pouco, que a gente tem uma população um pouquinho mais avançada, a mortalidade infantil ela cai um pouquinho, mas ela passa a ser causada principalmente pelas pneumonias. E quando a população está mais desenvolvida, a mortalidade infantil cai bastante e ela começa a se concentrar no período neonatal. Então, geralmente, a principal causa de mortalidade infantil são as causas neonatais. Onde que o Brasil está nisso tudo? O Brasil é um país muito grande, então, assim, de muita diversidade, né? É difícil a gente comentar o Brasil como uma única comunidade, né? Se a gente pegar uma região desenvolvida de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou mesmo aqui de Minas Gerais, não dá para comparar com regiões mais pobres da região norte, ou às vezes mesmo da região nordeste. Então, se a gente for comparar o Brasil como um todo, a gente aqui está nessa fase da mortalidade acontecer mais no período neonatal. Mas se a gente pegar algumas regiões mais pobres aqui no Brasil, a gente ainda tem a mortalidade por pneumonia como um grande fator, né, causador de óbito em criança. Só para a gente entender a importância da pneumonia. Então, a gente, quando fala em pneumonia, a gente está, assim, diante de uma entidade que pode ter gravidade. Vocês agora estão vivenciando um pouco disso, né, porque a gente, com essa pandemia aí do coronavírus, geralmente ele vai agravar quando ele acomete o pulmão, né, ele tem outras complicações envolvidas, aqui no final a gente vai falar um pouquinho dele, mas normalmente o que causa, né, a gravidade, que começa a preocupar a gente no caso do coronavírus, é quando ele chega no pulmão, né, que ele causa pneumonia. Então, realmente, a pneumonia é uma entidade que precisa de a gente ter um pouco de cuidado quando a gente atende a criança, né? Levando em conta que criança é mais difícil da gente examinar do que um adulto, né? Um adulto, vocês estão começando a aprender agora, né? A examinar, você pede ao adulto para inspirar, você pede para inspirar, aprender a respiração várias vezes, e aí você é tranquila. A criança, você não consegue fazer isso, né? A criança, se você conseguir que ela não esteja chorando, uma criança pequena, você se dê por sortudo, né? Naquele dia, nossa, que maravilha, eu atendi uma criança de 1 ano e meio que não chorou, né? Assim, você ganhou o seu dia, né? Então, muitas vezes você examina a criança com ela chorando, você não consegue ouvir nada, ou então, se ela não estiver chorando, não adianta você pedir para ela inspirar profundamente, que ela não sabe nem o que é isso, ou às vezes ela sabe, vai virar para você e vai falar, não quero.
Aí te chama de feio, de bobo, e pronto, acabou, e não respira, e pronto, acabou. Então, a gente tem algumas situações muito específicas dentro da pediatria, né? Então, o desafio hoje é esse, é passar para vocês um pouquinho de como, quando a gente atende essa criança, quando que a gente deve começar a preocupar com a possibilidade de ser pneumonia, o que chama a atenção para a possibilidade de, em sendo pneumonia, aquilo ali ser grave, né? Então, o objetivo desse nosso encontro hoje é esse, conhecer os principais sinais preditivos de pneumonia, aquela criança que vocês atendem lá na unidade básica de saúde, que a mãe chegou lá falando que ela está com tosse, com febre, será que aquilo é pneumonia? Tem chance de ser pneumonia? E se for pneumonia grave, eu vou ter que internar, vou ter que mandar para fazer raio-x, posso tratar, mandar para casa? O que eu vou fazer com essa criança? É isso que a gente vai ver hoje. Conhecer os agentes etiológicos mais comuns, né? A pediatria, ela tem essa peculiaridade, se a gente comparar com o clínico é pneumococo e pronto, você dá um antibiótico mesmo para todo mundo. Criança, não. Uma criança de 2 meses é uma coisa, uma criança de 10 anos é outra, né? Então, a gente tem as faixas etárias que são diferentes. Avaliar os sinais de indicação de internação, né? Essa criança aqui, eu acho melhor internar. Ela tem algum sinal ou alguma particularidade que me faz pensar que essa criança possa evoluir de uma forma desfavorável. Conhecer os tratamentos, né, disponíveis, discutir o protocolo de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave do Ministério da Saúde. Então, aqui no finalzinho eu coloquei alguma coisa. A gente tem um protocolo para influenza, que foi lançado em 2009, e alguma coisa sobre a infecção do coronavírus. A gente não tem um documento, um protocolo do Ministério da Saúde, vocês têm acompanhado um pouco isso, né? Não pode falar nada, você não pode falar a respeito de nenhum tratamento, porque vira uma polêmica danada, então acaba que não tem protocolo, melhor não ter protocolo e fica cada um fazendo aquilo que acha melhor, né? Tá mais ou menos desse jeito. Bom, o que é a definição? Quando a gente fala pneumonia comunitária, o que a gente está querendo dizer? É uma pneumonia que acontece naquelas crianças que não estavam hospitalizadas no último mês. Qual que é a diferença dessa para uma criança que está hospitalizada? Essas crianças, elas vão, a pneumonia delas vai ser causada por germes que são da comunidade, né? Germes da escola, da casa, germes que estão presentes na nossa comunidade. Então, é mais fácil a gente achar um padrão, né, desses germes aqui. Esses germes geralmente vão ser o pneumococo, o estáfilo, o vírus, né? A gente vai ter esse padrão, né? Então, por exemplo, hoje em dia, se a gente pega uma criança com pneumonia, com sintomas, né, de uma infecção nasofaríngea, a gente vai pensar no coronavírus, porque ele é o vírus que está em circulação, né? Quando é uma criança que já está internada, obrigatoriamente eu tenho que pensar na possibilidade de germes daquele hospital onde ela está internada. Isso aí amplia na hora de eu escolher, por exemplo, os antibióticos e às vezes até os antifúngicos, né, dependendo da situação que a criança está vivenciando, já amplia o meu espectro de ação, o espectro de escolha, né, de medicamentos. Então, ele acaba sendo muito particular de cada hospital. Cada hospital deve conhecer qual é a sua flora, quais são os germes mais prevalentes, para quando um paciente, né, seja criança ou adulto, adquire uma infecção dentro daquele hospital, a gente ter mais ou menos um rumo, né? Aqui o germe que eu tenho mais prevalente é, sei lá, pseudomonas, ou é estafilococo, já tem mais ou menos uma previsão. Mas quando a gente fala em pneumonia comunitária, é aquela criança que não estava internada, então ela não tem uma particularidade de uma determinada instituição. São crianças que têm uma infecção que vieram da rua, vieram de casa, que é a maioria, né? A maioria das crianças vai se enquadrar nessa situação. A pneumonia, eu já comentei, ela tem alta morbidade e mortalidade, né, principalmente nos países em desenvolvimento, e aí eu peguei tem um documento da Sociedade Brasileira que saiu agora esse ano, e eles viram lá os dados de 2017, né, não sei se vocês já se familiarizaram, né, com o DataSUS, que são os dados, né, do SUS. A gente tem como saber lá, né, quais foram as internações em tal ano, mas os dados, eles são um pouco atrasados, né. Então, em 2017, a gente teve aqui no Brasil em torno de 350 mil internações por doença respiratória. Só para a gente ter uma ideia, né, gente? 350 mil, um ano tem 365 dias, dá quase 1.000 internações por dia por doença respiratória.
Só para a gente ter uma ideia realmente de como é alta a morbidade, né? Como é que é importante as doenças respiratórias. E quando a gente fala de doença respiratória, não está falando de gripe, não está falando de sinusite, não, a gente está falando normalmente de pneumonia, né? Existe uma dificuldade enorme de se fazer o diagnóstico etiológico. Então, aquilo que eu falei, para o adulto, geralmente vai ser o pneumococo, e eu não sei situações muito específicas que o adulto tem uma imunodeficiência, você vai pensar em outra coisa, mas a criança não é bem assim, a criança a gente tem faixas etárias, né? Então, na hora de a gente escolher o antibiótico, a gente precisa saber a idade. Então, se vocês me perguntarem assim, ô professora, eu estou com uma criança com pneumonia aqui, qual que é o antibiótico que eu devo entrar? A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é o seguinte: quantos anos ela tem? A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Se alguém responder isso sem perguntar a idade, está errado, né? Porque dependendo da idade, vai ser de um jeito. Se eu estou falando de um bebê de 1 mês, ele vai ter que ser internado, né? Se eu estou falando de uma criança de 10 anos, provavelmente é um pneumococo. Se eu estou falando de uma criança de 8 meses, que está com um quadro mais grave, eu estou pensando em outros germes. Então, depende muito da idade, depende do estado nutricional e imunitário. Essa criança está com as vacinas em dia, tomou tudo certinho, a caderneta de vacina dela está completa. É uma criança que tem um estado nutricional normal ou é uma criança desnutrida, né? As doenças associadas, essa criança tem mucoviscidose, ela tem anemia falciforme, tem diabetes, né? Essa origem comunitária hospitalar, que aqui a gente vai falar especificamente da origem comunitária, e o uso prévio de antibióticos. A criança está com pneumonia, mas ela já estava usando a amoxicilina em casa para outra coisa. Então, isso tudo eu preciso saber na hora de eu escolher. O que eu vou fazer com essa criança, que antibiótico eu vou usar, vou tratar internado ou não. Então, a gente precisa dessa prévia aqui, né, para a gente poder fazer uma escolha adequada em termos de antibiótico. E a etiologia, 90% dos casos, a etiologia é viral, né? Principalmente se for menor do que 1 ano. Na criança um pouquinho maior, nos escolares, esse percentual vai cair ali para 50%. Se a gente for pensar em vírus, o vírus sincicial respiratório, o professor Eurico já deve ter falado, acho que a aula de bronquiolite já foi, né, gente? Semana passada, parece? Foi bronquiolite, né? Então ele deve ter falado bastante. O vírus sincicial respiratório é o agente causal principal da bronquiolite, né? Que é a infecção mais comum no primeiro ano de vida, né? Depois, saindo do primeiro ano, ele continua ainda sendo mais incidente sempre, mas ele acontece principalmente no primeiro ano de vida. A influenza, né, que a gente viu aí para trás, uma quase pandemia, né, do H1N1, H3N5, né, então a influenza pode causar casos muito graves, né, a letalidade da influenza em criança é muito maior do que do coronavírus, né. Em termos de bactérias, quando a gente pensa em bactérias, a gente tem basicamente 3 em criança. É o Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo, né, que é o mais prevalente. Se a gente tirar a faixa etária do recém-nascido, o recém-nascido é um pouquinho diferente, a gente vai falar muito do recém-nascido no semestre que vem. Tirou o recém-nascido, todas as faixas etárias, o pneumococo vai ser o mais prevalente. Dependendo da faixa etária, além do streptococcus, a gente vai ter o hemófilos influenza, e aqui é aquilo que eu falei para vocês com relação ao otite, que lá é o hemófilos não tipável, aqui não, é o hemófilos influenza tipo B, aquele da vacina. Vocês lembram quanto que é a vacina, gente? Vamos ver quem está com a memória boa aí, vamos ver se estudaram bastante a matéria lá do Benedito. Qual que é a vacina do hemófilos influenza, gente? Com que idade que toma? Vamos lá, gente, vamos manifestar aí. Vamos ver quem tem memória boa. Pode errar, gente. A pentavalente, exatamente, né? Aquela, normalmente, a gente tem a tríplice, que já entrou o hemófilos, virou a tetra, que a gente faz junto com a hepatite e vira a penta, né? É uma vacina extremamente importante, o hemófilos influenza é um germe extremamente agressivo, capaz de causar pneumonia, capaz de causar meningite, então capaz de causar algumas doenças invasivas graves e epiglotite. E a vacina protege contra ele. E o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus é um agente causal importante em crianças abaixo de 1 ano, causa uma pneumonia extremamente grave. A gente não tem vacina, né, para o Staphylococcus, né? Mas a gente tem que pensar nele. E além dos germes atípicos, né, tem alguns germes que são
aqueles germes que não entram na categoria nem de bactéria, nem de vírus, que são os chamados germes atípicos. Vocês devem lembrar dele lá da micro deles, né? E aí saiu esse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria em 2016, colocando aqui as faixas etárias, né, por faixa etária, quais que são os germes mais prevalentes. Então, recém-nascido, até 28 dias, a gente tem que pensar o estreptococo do grupo B, é o principal agente causal. Isso aqui a gente vai falar muito disso aqui no semestre que vem, gente. Não precisa se preocupar muito com recém-nascido, porque até a primeira prova do semestre que vem só vai falar de recém-nascido, né? Estreptococo do grupo B e bacilos gram-negativos. Depois que passa ali os 3 primeiros dias, o estáfilo começa a aparecer e continua os gram-negativos. Então, o recém-nascido, ele é um ser, assim, à parte, né? Depois começa 1 a 3 meses, aí os vírus já começam. Começa vírus, bronquiolite, vírus essencial respiratório, já começa com tudo. A clamídia trachomatis, que a gente vai falar um pouquinho dela aqui, é um agente atípico, ele causa uma pneumonia bem peculiar, bem assim diferente, a gente vai falar um pouquinho dela aqui. Ureaplasma urealítico, que não tem assim um padrão muito específico, a gente só fica sabendo na hora que vem lá sorologia, o estreptococcus já começa a aparecer, o estafilococcus. De 4 meses a 5 anos, a gente tem a faixa mais característica da pediatria, né? Os vírus continuam, né? Primeiro ano de vida, ainda o vírus essencial respiratório fazendo estrago. O estreptococo vai ficando cada vez mais prevalente, ele vai dominando aí o cenário. O estafilococcus, principalmente na criança abaixo de 1 aninho, o estafilococcus é muito característico da criança abaixo de 1 ano. O hemófilos nas crianças que não foram vacinadas, isso é importante, gente, porque a vacina do hemófilos é extremamente eficaz. Então, para a gente pensar em hemófilos, tem que olhar o cartão de vacina. Se ela tomou as 3 doses, provavelmente não vai ser hemófilos. Moraxella catarrhalis, micoplasma, que é um agente atípico, e a clamídia. A clamídia o micoplasma acontece geralmente ali com 5 anos, já começando na faixa escolar, e a clamídia depois mais no pré-adolescente. Acima de 5 anos fica praticamente isso aqui, o estreptococo, o estafilococcus em crianças que ficaram com acesso profundo, que ficaram internadas, o micoplasma e a clamídia. São os 2 atípicos. Então, depois de 5 anos, se a gente pensar em bactérias sem ser as atípicas, o estreptococo é a principal, que é o que acontece no adulto, né? O que acontece na faixa etária do adulto. Só para a gente ter uma noção aqui. Eu peguei e coloquei alguma coisa aqui sobre os germes, gente. A gente, na hora que a gente atende, o nosso grande desafio é saber se a criança está com pneumonia ou não, né? Então, a gente saber se é estreptococo ou não, na hora que a gente atende, a gente não vai ficar sabendo, mas é importante a gente ter alguma noção de como que ele se manifesta, ou pelo menos para a gente poder fazer a nossa hipótese diagnóstica, porque isso aí vai depender do que a gente está pensando, para a gente saber que antibiótico que a gente vai usar, né? Então, o estreptococo, ele é a causa mais comum, né, de infecção hospitalar. Qualquer um de nós aqui, se tiver uma pneumonia, até que se prove em contrário, deve ser o pneumococo, o agente causal, né? E como é que o pneumococo, ele chega lá no pulmão? Qual é a história dele? Se a gente fizer um swab aí da turma de vocês, agora são 50 pessoas aqui que estão conectadas. Se a gente fizer um swab, vai ter uns 5 ou 6 de nós, né, eu contando aqui, que eu também estou aqui nos 50, que vão estar com estreptococo, vai vir um swab, se eu fizer um swab de orofaringe, vai dar lá, estreptococo. Como é que ele aparece no swab, gente? Ele só vai aparecer estreptococo se eu colocar cultura. Se eu fizer um swab, fizer uma bacterioscopia, quem que vem? Tem algum monitor aí de micro? Quem sabia tudo de micro, gente? Seguidor da Cristina. Como é que aparece pneumococo? O nome coco, ele vai aparecer como o quê? Como é que aparece lá na laminazinha? Vamos, gente. Pensa errado, mas pensa. Não vale não pensar. Fala qualquer coisa. Vai vir bastonete, gram positivo, coco, gram negativo. O que vai vir lá na bacterioscopia? O que vocês acham? O que vocês lembram? Para isso que a gente aprende micro, né, gente? A gente, quando pede, se você pedir um swab, eu quero saber o resultado desse swab agora. Quero que faça uma bacterioscopia. Ele não vai vir o nome, Streptococcus pneumoniae, ele vai vir o que a pessoa que olhou a lâmina viu. Então, ela vai corar lá pelo método de Gram e
vai te falar o que ela viu. Vocês não lembram, gente? O que veio? Ninguém lembra? Que memórias fracas, gente. Gram positivo, exatamente, Helena, muito bom. Gram positivo, o Streptococcus pneumoniae é o gram positivo. Normalmente ele vem disposto em pares, em 2 cocos. Então costuma vir descrito como diplococo gram positivo. Então é o pneumococo, né? Então, se mais ou menos 10% da população tem ele em orofaringe, o que acontece? De vez em quando, não se sabe por quê, algumas pessoas, eles vão aspirar esse micro-organismo, ele vai sair dali da orofaringe ou da nasofaringe e vai parar lá no pulmão. Quando ele chega lá no pulmão, ele vai chegar num local que não era para ele estar, né? Um local estéreo. Então, ali o organismo imediatamente vai deflagrar um processo inflamatório. Então, a pneumonia do Streptococcus pneumoniae, ela classicamente é a pneumonia lobar. Foi exatamente aonde, naquele lobo, aonde o Streptococcus foi. Então, aquela pneumonia que a gente vê uma condensação, vocês já fizeram radiologia, né, gente? Ou alguma disciplina assim, exame de imagem, imagenologia, como é que é o nome da disciplina de vocês? Já, né? Vocês lembram lá da pneumonia, aquela pneumonia lobar, que fica aquela imagem, aquela consolidado, é mais ou menos assim. Essa é a imagem típica do pneumococo, por isso que ela é a imagem típica da pneumonia no adulto, que é o pneumococo. Aonde ele caiu ali, ele faz um processo inflamatório, fica aquela imagem bonitinha, geralmente redondinha, é aquilo ali, vai promover um edema, né? Bom, e no lactente, criança abaixo de 2 anos, o que tem de diferente em relação ao adulto? Normalmente o lactente, ele tem um envolvimentozinho leve de vias aéreas, eu comentei na aula passada que geralmente é muito comum a criança ter uma nasofaringite antes da pneumonia. E aí, de repente, naquela hora que a gente esperava que a febre passasse, né, 2, 3 dias para a febre passar, de repente a febre vem com tudo, né? A febre alta, a criança pode ter calafrio, dificuldade respiratória. E aí uma coisa importante, gente, essa frase aqui, ela é importantíssima dentro da pediatria. Sabe aquilo que vocês aprendem lá? Pneumonia, você vai ouvir estertor, crepitante, vocês devem estar vendo isso na semiologia, né? O exame do tórax do lactente pode ser absolutamente normal. Você vai ouvir lá murmúrio vesicular normaldível, sem ruídos adventícios, tem nada, 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 você não ouve nada. O exame do tórax pode ser normal. Por que isso, gente? Porque o estertor, quando você ouve estertor, o que você está ouvindo? Você está ouvindo o ar entrando dentro de um alvéolo que está com líquido inflamatório. Você imagina o tamanho do alvéolo de uma criança de 1 aninho, né? Você do lado de fora colocar o esteto e ouvir o líquido entrando lá dentro e movimentando aquele líquido que está lá dentro, você tem que ter um ouvido muito bom. Então é muito comum a gente não ouvir nada. Se ouve lá, murmúrio vesicular normaldível, tá? Então o fato da ausculta respiratória, desculpa, do lactente ser normal não quer dizer que ele não tenha pneumonia. Na criança maior, aí já começa a ficar igual do adulto, né? Estertor, macicez a percussão, pode ter retração. Aí ele também pode ter derrame pleural, empiema, sopro tubário. Vocês lembram o que é sopro tubário, gente? O que significa esse barulho, sopro tubário? Isso, exatamente, ele é típico de condensação, porque como a condensação ela transmite muito bem o ar, a gente ouve o ar passando em via aérea, então é o barulho que a gente ouviria se a gente colocasse o esteto na traqueia, aquele, né, o ar subindo e descendo. Na hora que a gente tem um sopro tubário, aquela condensação, ela transmite aquele ar para a área onde está condensado, então a gente ouve aquele sopro tubário muito bem, né? É característico da condensação, da pneumonia por estrépito, que ela causa condensação, tá? Esse é o estreptococo, né? O estafilococo geralmente é da criança abaixo de 1 ano. Olha lá, 70% das infecções por estafilococo acontece abaixo de 1 ano. O que é o característico dela? É uma infecção grave e rapidamente progressiva. Se a gente atender uma criança na unidade básica de saúde, e a mãe virar para você e vai falar assim, olha, ele começou com febre ontem, eu vim aqui, o médico atendeu, falou que provavelmente era uma gripe, só que ele piorou muito de ontem para hoje. Na hora que você vai examinar, a criança está extremamente cansada, dispneica, você não consegue nem imaginar como que ela piorou tanto assim de um dia para o outro,
Se for pneumonia, tem que pensar no estáfilo. Ela é rapidamente progressiva, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista radiológico. Às vezes a gente faz um raio-x normal, no dia seguinte o raio-x está com pneumonia bilateral. É muito rápida a progressão. E a patogenia, o estáfilo, geralmente ele vai chegar no pulmão através da corrente sanguínea. Então, o estáfilo é muito característico de criança pequena, abaixo de 1 ano, ou de criança que tenha ficado internado, principalmente com acesso profundo, ficou lá com uma dissecção de veia, um acesso, uma punção profunda, porque o estáfilo geralmente é um germe hospitalar e ele, através dessa agressão na pele, ele entra. Ele chega no pulmão através do sangue, então ele vai acometer o pulmão em várias regiões ao mesmo tempo. Então, ele geralmente não dá aquela região consolidada igual dá o pneumococo. E aonde ele chega, ele rapidamente evolui com necrose hemorrágica e microabscessos. Esses abscessos eles vão rompendo para dentro da pleura e acabam levando ao piopneumotórax. Então, o estafilococcus ele leva a derrame pleural muito facilmente. É muito comum a pneumonia de estáfilo ter derrame pleural. Então, a clínica também geralmente começa depois da infecção de vias aéreas superiores, com a mudança abrupta, né? Febre alta, tosse, geralmente vem com sintomas gastrointestinais, e o mais típico aqui é a progressão rápida. É o que faz a gente pensar no estafilococo. Então, criança pequenininha, com evolução rápida, criança grave, tem que pensar no estafilococo. Na hora da gente usar o antibiótico, tem que pensar nele. O hemófilos influenza tipo B, que é uma causa importante nos não vacinados. Das três aqui, ele é a mais lento. O hemófilos é um germe que ele vai aos pouquinhos. Então, muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico de pneumonia pelo hemófilos, a criança já tem outras complicações. Já tem pericardite, celulite, meningite é muito comum, porque o hemófilos ele vai acometendo o organismo aos pouquinhos, né? Ele é um pouco mais traiçoeiro do que os outros germes. Nas crianças vacinadas, a gente realmente tem muito tempo. Era muito comum, eu trabalho em UTI, era muito comum a gente pegar a criança com meningite, né? Que ela acaba indo parar na UTI, né? Por causa da meningite. Aí a gente olhar, essa criança tinha uma pneumonia anterior, que não tinha sido diagnosticada, porque a febre é um pouco mais discreta, o quadro é um pouco mais discreto, ele não tem aquela mudança abrupta que acontece no pneumo e no estáfilo. Os germes atípicos, a gente tem basicamente dois, o micoplasma e a clamídia trachomatis, né? O micoplasma pneumônia acontece principalmente em crianças escolares, 6, 7 anos. A clamídia pneumônia acontece lá no pré-adolescente, no adolescente. E a clamídia trachomatis do lactente jovem, pensa com 2 meses, 2 meses. Então, micoplasma, nos países onde já tem vacinação há mais tempo, que eles já estão vacinando pneumococo há mais tempo, né? O micoplasma já assumiu como sendo o principal agente causal de pneumonia. Aqui no Brasil, por enquanto, a gente não chegou nesse nível, mas a gente vai chegar, né? Com certeza. Então, é mais comum nos escolares, aquilo que eu comentei, geralmente 6, 7 anos. A gente tem infecção durante o ano inteiro, né? Mas ela pode causar alguns ciclos epidêmicos, né? Em crianças maiores do que 5 anos. E tem uma contagiosidade, uma coisa importante também, gente. Vocês acham que pneumonia é contagiosa? Tirando aqui o micoplasma. Vamos lá, gente. Respondam aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma enquete aqui. Não consigo. Ninguém sabe responder, gente? Vocês estão muito quietos hoje. Estou começando a achar que eu estou falando só com o computador. Vocês acham que pneumonia é contagiosa, gente? Se vocês fossem internar uma criança, vocês colocariam ela numa enfermaria junto com outras? Uma pneumonia por estáfilo, uma criança grande, uma criança pequena, mas com pneumonia grande. Vocês acham que ela pega? Sim, põe sim ou não aí, gente. Sim ou não? Pera lá.
Beleza, gente, bastante sim. Muito bom, gente, dá o palpite aí. O importante é ter coragem de falar. Sim, acho que a maioria aqui, pelo menos quem está respondendo, quem tem coragem de falar, está falando que sim, né? Gente, isso que vocês estão respondendo, né? Normalmente é o que a população, na verdade, não sei. Exatamente, Helena. Às vezes é importante a gente saber isso. O que que a gente pensa, né, de uma determinada coisa? Porque, na realidade, a gente faz parte de uma população. E o pensamento nosso é o pensamento da população, tá certo? Se a gente faz parte, né? Lógico, se eu faço parte da população, o que eu penso, né, faz parte da população. A grande função da faculdade, das faculdades, é você ou reforçar aquilo que a população pensa e que é correto, você tem que reforçar, ou então você mudar esse pensamento, porque o pensamento da população a gente já tem, a gente vem de uma população. Então, na realidade, a pneumonia, ela não é contagiosa. Uma pneumonia por pneumococo, uma pneumonia por estáfilo, ela não é contagiosa, né? No caso das bactérias atípicas, o vírus, sim, é contagioso, mas as pneumonias bacterianas, por pneumococo, por hemófilos, por estáfilo, elas não são contagiosas, né? Então, a gente não precisa, quando você vai internar uma criança com pneumonia, você não precisa colocar ela em isolamento, não tem que fazer isolamento. É diferente aqueles germes que eles têm uma replicação em nasofaríngea, eles podem ter, sim, um certo grau de contaminação, e o micoplasma é um deles, né? Então, ela tem uma certa contagiosidade. Mas as outras pneumonias, é uma coisa importante, às vezes é interessante que a gente vai internar uma criança na enfermaria, e às vezes as mães ficam bravas, nossa, mas colocou meu filho perto de uma criança com pneumonia, e na realidade não tem problema, né? Não tem contagiosidade, né? É importante a gente saber disso. Aqui no caso específico do micoplasma, ela é pouco contagiosa. Se ela é pouco contagiosa, ela é capaz de causar epidemia. Toda doença que é pouco contagiosa ou muito contagiosa, ela é capaz de causar epidemia, né? Por que o coronavírus está causando uma pandemia? Porque a infecção pelo coronavírus é contagiosa, ela passa de uma pessoa para outra. As pneumonias por pneumococo não são. Você nunca vai ouvir falar de uma epidemia de pneumonia por pneumococo, né? Então é importante a gente lembrar isso. Então, o micoplasma, né, é pouco contagioso. Como é que ela manifesta? Ela pode já começar de uma forma abrupta, né, e às vezes confundir a gente com as outras, mas não é a forma mais comum. Ela geralmente ela é mais insidiosa, ela começa com cefaleia, mal-estar, aquilo assim, aquela sensação de que a pessoa não está se sentindo bem. Uma rinorreia, dorzinha de garganta, rouquidão, tosse. E essa tosse, que deveria, a gente esperaria que ela melhorasse ali mais ou menos uma semana, que é o tempo da nasofaringite, ao invés dela melhorar, ela piora. E aí, se a gente não fizer nada, na evolução natural dela, ela vai melhorar lá com 3 a 4 semanas. Então, o micoplasma geralmente também não é uma pneumonia grave, ela geralmente não determina o óbito. Qual que é o problema do micoplasma? O que a gente preocupa e por que a gente pensa em tratar? Ela costuma desencadear crises graves de asma e semelhante à bronquiolite, né? Pode causar uma bronquiolite. E como ela desencadeia, ela pode fazer esse processo difuso, ela pode se manifestar com estertores creptantes difusos. A gente faz o raio-x, não tem nada, mas ela tem processo inflamatório difuso, bilateral. Onde tem estertor, tem processo inflamatório, né? É o ar entrando dentro de um alvéolo que está inflamado. Então, o micoplasma pode causar essa pneumonia. Como ela é contagiosa, isso pode ir passando para outras pessoas, pode passar para um paciente com mucoviscidose, e aí a gente complicar esse paciente. Então, a gente tem indicação de tratar. E a clamídia trachomatis, ela é um agente interessante, porque a clamídia, na realidade, é uma infecção que a gente considera como uma doença sexualmente transmissível, né? A transmissão, então, da clamídia é transmissão sexual. Como é que vai parar isso no bebê? Através do canal do parto, né? Então, o bebê, ao nascer, na hora que ele passa pelo canal do parto, então, ele vai contaminar com a mãe que está contaminada, né? Com clamídia. Então, caracteristicamente, ela vai acontecer no bebê pequenininho, até 3 meses no máximo, ela vai manifestar.
E que a gente vai ter lá na história, na anamnese dessa criança? A mãe geralmente vai ter uma história de vulvovaginite, ela tinha uma secreção amarelada. Essa criança pode manifestar conjuntivite, é uma coisa que faz obrigatoriamente a gente pensar, porque a criança contamina no momento do parto, então ela vai contaminar a nasofaringe e pode contaminar também o olho, levando a conjuntivite neonatal. E aí a criança começa com uma tosse persistente, é uma tosse muito parecida com coqueluche. Vocês tiveram aula de coqueluche, gente? Eu não estou lembrada aqui agora no cronograma se o Benedito já deu essa aula. Coqueluche, sim. É o principal diagnóstico diferencial. Obrigada, Fernanda. A coqueluche, que dá aquela tosse, a tosse coqueluchoide mesmo, a criança tosse até vomitar, então é uma tosse extremamente intensa, confunde muito. E na hora que a gente vai olhar, essa criança está com a frequência respiratória aumentada, mas não tem febre, é uma pneumonia sem febre. O principal diagnóstico diferencial aqui é coqueluche. Se a gente fizer o hemograma, ele não tem alteração muito característica, não. Pode, quando ele está alterado, vai ter um aumento de eosinófilo. Olha que coisa maluca, né? O germe não vai dar leucocitose, não dá desvio. Quando tem alguma coisa, é eosinofilia. E o raio-x de tórax pode ser absolutamente normal ou pode ter alteração muito discreta. Então, aqui a gente realmente fica meio sem condição de fazer diagnóstico através de exames. O diagnóstico é clínico mesmo, né? Então, a gente falou dos principais germes, gente, só que assim, só para a gente conhecer os germes, porque na hora que a gente atende a criança, na maioria absoluta das vezes, a gente não vai saber qual que é o germe. Então, o diagnóstico é clínico, ele vai ser feito através de sinais e sintomas respiratórios, e aí a gente tem um documento da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, que eles elencam, né, quais são os sinais e os sintomas respiratórios que fazem a gente pensar na possibilidade de pneumonia e, inclusive, já pode classificar essa pneumonia como sendo grave ou não. E a outra forma de a gente fazer o diagnóstico é quando a criança tem uma síndrome infecciosa. Então, toda criança que tem uma febre, que está prostrada e essa febre não tem sinais localizatórios, eu não consigo, na hora que eu examino a criança, saber de onde que está vindo essa febre, a pneumonia sempre tem que fazer parte do diagnóstico diferencial. Lembra lá, ela pode não dar absolutamente nenhum som na ausculta, não vai ficar esperando ouvir nada de diferente, não. Então, ela faz parte do diagnóstico. Vamos ver esses sinais e sintomas lá da Organização Mundial de Saúde. São sinais clássicos que a gente usa até hoje, com algumas críticas, alguns senões, mas é um documento validado, né, pela Organização Mundial de Saúde, é o que a gente usa. Então, é o seguinte, criança abaixo de 2 meses, né, se ela tivesse sinais, vamos imaginar uma criança abaixo de 2 meses que chegou lá, que a mãe falou assim para a gente, olha, tá tossindo, tá tendo febre, eu tô com medo de ser pneumonia. Aí você vai examinar essa criança. E aí, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou contar a frequência respiratória. Gente, criança, contar a frequência respiratória, é só a pediatra que sabe fazer isso, né? Por quê? É a primeira coisa que você faz. Então, esqueçam a semiologia, que me perdoe os professores de semiologia, né? Mas aquele negócio que você vai primeiro terminar a anamnese, para depois começar o exame físico, começa da cabeça. Esquece isso aqui. No caso de parte respiratória, criança pequena, a mãe falou que ele está com tosse, com febre, você lá sentadinho na sua cadeira, criança igual um anjinho, sentadinho lá no colo da mãe. Você não sabe em que momento que aquela criança vai virar casaca. Ela está rindo para você, brincando, batendo mãozinha em cima da mesa. Você fala que vai examinar, a criança vira um trem, assim. Ela começa a chorar, ela começa a espernear. Você nunca mais vai saber quanto que é a frequência respiratória. Ela tem que ter repouso. Como é que você vai fazer isso? Ela vai chorar, espernear, sair lágrima, babar, não tem jeito. Então, o que você vai fazer? A mãe falou, você lá de longe, você fala assim, olha, levanta a blusinha dela, porque a criança tem respiração abdominal, ela respira com a barriguinha também. Aí, dali de longe, como quem não quer nada, se despista, rabo de olho, né? E aí você conta a frequência respiratória em 1 minuto completo. É 1 minuto completo. Por quê? A criança, ela tem a frequência respiratória dela, ela não é muito constante, igual a nossa. Então, ela faz algumas salvas, ela faz umas pausazinhas e umas salvas. Então, você tem que contar no minuto inteiro. Se a gente contar 15 segundos, multiplicar por 4, você pode ter essa frequência pode estar falseada. Conta. Aí é o seguinte, se você contou, a criança tem menos de 2 meses, a frequência está menor do que 60, ufa,
não é pneumonia. Não é pneumonia. Já fica tranquilo. Ah, não, não é pneumonia. A criança pode chorar, espernear à vontade, porque você não ouve mesmo nada. Você não vai ouvir estertor, você vai ficar ouvindo só ronco e grito. Então, assim, pode ficar tranquila. A frequência respiratória aqui é ótima, né? Além da frequência respiratória aumentada, se ela tiver tiragem, ela tá com esforço respiratório, aí a situação é grave, né? Só que a gente considera que uma criança abaixo de 2 meses, tirando as situações específicas de clamídia trachomatis, toda criança abaixo de 2 meses que tem pneumonia, ela sempre vai ser considerada grave. Então, a gente vai internar essa criança. Ou se a frequência estiver acima de 60, ou se, além da frequência acima de 60, se ela tiver tiragem. Porque pneumonia nessa idade vai ser sempre grave. Se a frequência está abaixo de 60, não tem tiragem nenhuma, pode, não é pneumonia. Você pode olhar o ouvido, pode olhar tudo, aí você já está tranquila, tá? Não precisa a gente preocupar se a criança vai chorar, que ela vai chorar, né, gente? Tem a idade do choro que não tem jeito. A criança ali começou a estrear por volta de 8, 9 meses. Até que você consiga ganhar a criança na conversa, que vai ser ali em torno de 2, 3 anos, dependendo da criança, ela vai chorar na hora que você for examinar. Não adianta você. Não tem nada que a gente consiga fazer, né? De 2 meses a 4 anos, aí é que a gente já tem uma diferenciação interessante. Frequência respiratória e observa tiragem. Aqui tem uma diferença grande. Seria mais ou menos o seguinte, gente: a frequência respiratória está aumentada, o diagnóstico de pneumonia é muito provável. Além da frequência respiratória, tem tiragem, então é porque é grave e essa criança vai ter que ser internada, ok? Então vamos lá. Pontos de corte, de 2 até 11 meses. O ponto de corte da frequência respiratória é 50. Então, se a frequência está acima de 50, provavelmente é pneumonia. E aí eu vou olhar, tem tiragem? Tem. Então, é pneumonia grave, vou internar. Não importa onde vocês estejam, está lá no internato rural, lá não sei aonde, num buraco qualquer, lá em, sei lá, em Bitpoca, tem internato rural lá, né? O que você vai fazer? Pode mandar essa criança para internar. É grave, né? Então, você vai internar essa criança. Se ela tem a frequência respiratória está aumentada, mas não tem tiragem, provavelmente pneumonia. Só que, se a criança não tem outras situações que me façam pensar que ela vai agravar, eu posso tentar o tratamento em casa. Posso fazer o tratamento ambulatorial. Na hora de mandar para casa, não tem nada daquela história, né? A gente fala, é muito comum a gente ouvir isso, é péssimo. Ah, seu filho tem um catarrinho no pulmão. Ninguém tem catarrinho no pulmão, gente. Ou você tem uma infecção no pulmão, que chama pneumonia, ou você não tem uma infecção no pulmão. Então, quando a gente vai tratar em casa, a opção é a seguinte: olha, seu filho provavelmente tem uma pneumonia, é um quadro, a princípio, que não tem maior gravidade, e a gente pode tentar fazer o tratamento em casa. É assim que a gente, né? Tem nada que levou de pneumoniazinha, catarrinhozinho, pulmãozinho. Isso aí, quando a gente fala isso, às vezes a gente faz com que a mãe comece a não valorizar aquilo que a gente está falando. E pneumonia é uma doença potencialmente grave. Mesmo quando ela inicialmente não é grave, que eu vou tentar fazer o tratamento em casa, eu tenho que fazer uma parceria com a mãe. Ela tem que entender o que ela está fazendo em casa para a criança, para ela saber quando que ela tem que voltar. Então, não é nada de catarrinho, nada de imagenzinha, nada disso não. Olha, seu filho tem pneumonia ou não tem pneumonia, né? De 1 a 4 anos, o ponto de corte é 40. Está acima de 40, provavelmente pneumonia. Se tem tiragem, é grave e a gente vai internar. Se não tem tiragem, tem taquipneia, não é pneumonia, já pode procurar o diagnóstico. Ok, gente? Deu para entender esse quadro aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Se for preciso, eu explico aqui de novo. Respondam qualquer coisa, vou ficar aqui esperando. Vocês têm que responder, senão eu vou ficar parado no slide aqui, a nossa aula não vai terminar. Beleza, gente. Obrigado. Tem que responder, senão fica parecendo que eu estou falando sozinha aqui, Deus me livre, tá doido? Bom, diagnóstico diferencial, gente, o que são as outras coisas que podem aumentar a frequência respiratória e que não são pneumonia? São principalmente as causas que levam a obstrução de via aérea inferior, que é a bronquiolite e a asma brônquica. A bronquiolite, vocês já viram, a asma é semana que vem, que a gente vai falar dela, né? E aí, como é que a gente identifica que tem obstrução de via aérea inferior? É a presença de sibilo, né?
Via aérea inferior, aquela via aérea bem pequenininha, quando o ar passa numa via aérea muito fina, que ela está mais fina ainda, você vai ter um som musical igual da flauta, né? Fuim, 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 aquele barulhinho que apresenta a sibilância, né? As doenças que causam obstrução de via aérea inferior, elas costumam também aumentar a frequência respiratória. Então, o que a gente pode fazer? Vamos imaginar que vocês estão lá em Bitipoca, né? Estão lá no internato rural, vocês atenderam uma criança que ela está com a frequência respiratória aumentada, mas ela tem sibilo, a mãe falou que ela tem asma. Aí você vai, nossa, será que eu vou mandar essa criança para internar? Mas às vezes é só a asma e às vezes ela vai melhorar. O que eu faço? Faz tratamento de asma, que é um tratamento no pronto atendimento, tratamento com beta-2, faz lá a nebulização, ou faz o puff lá de beta-2. Se a criança melhorar, não é pneumonia, era só a asma mesmo. Porque a pneumonia não vai melhorar com beta-2, né? Então você pode fazer ali o diagnóstico diferencial. Outros sinais de gravidade, além da presença de tiragem, né? Então, tem outras situações na criança que denotam gravidade. A recusa alimentar aqui é sistemática, tá, gente? Aquela criança que não está comendo nada. É aquela criança que não quer almoçar, mas toma leite o dia inteiro, está comendo biscoito, biscoito recheado, aí não vale, né? A gente fala recusa alimentar, para nós, pediatras, recusa alimentar é aquela criança que não está comendo absolutamente nada, né? Convulsão, né, mais ou menos intuitivo, né, a criança que está com pneumonia, convulsão, sonolência ou irritabilidade excessiva, estridor em repouso, estridor é aquele barulho que traduz para a gente obstrução de via aérea de grosso calibre, obstrução de via aérea superior, é aquele barulho que a criança, na hora que ela vai respirar, o ar passa de forma turbulenta, aquele não sei se o barulho fica assim, já estou fazendo aqui, não sei se dá, mas esse barulho de quando a criança, isso para a gente denota que isso aí tem gravidade, né? Febre alta ou então hipotermia, a hipotermia às vezes é mais grave do que a febre, desnutrição grave, hipoxemia, patologias de base, né? Já comentei aqui, diabetes, anemia falciforme, e aqui a gente tem que sempre ficar atento com a situação pós-sarampo. O sarampo é uma doença, vocês já estudaram aí, doença exantemática. De todas as doenças exantemáticas da criança, não tem nenhuma que seja mais grave do que o sarampo, doença extremamente grave, que ela é grave durante e ela é grave depois, porque ela funciona como uma doença energizante. Então, o sistema imunológico da criança, ele fica prejudicado depois do sarampo. Então, a criança pode ter infecções por vários agentes etiológicos. E por agentes etiológicos que normalmente não são usuais. Então, a pneumonia pós-sarampo geralmente muito grave. Derrame pleural e a saturação, criança que já está precisando de oxigênio, saturação menor do que 92. Exames complementares. Aí aqui, gente, uma coisa importantíssima, isso aqui as mães ficam enlouquecidas. Raio-X, eu preciso de raio-X? Não preciso de raio-X para fazer diagnóstico de pneumonia, eu vou fazer pelo aumento da frequência respiratória e presença de tiragem. Criança que chegou com tosse, com febre, tem aumento de frequência respiratória, o diagnóstico é pneumonia. Imagina vocês lá na unidade básica de saúde, na sexta-feira, você tendo que fazer raio-x para essa criança. Onde que você vai fazer raio-x e você... Porque você tem que fazer o raio-x e alguém tem que ver, né? Não é só a mãe fazer, ela vai fazer o raio-x, quem que vai ver? Ela que vai ver, né? Então, assim, você vai causar um problema para a mãe, não tem que fazer isso, não. Você já vai entrar com antibiótico, você já sabe o que é, explicar para a mãe, olha, clinicamente seu filho está com uma pneumonia, ela vai perguntar, não precisa fazer raio-x? Não tem necessidade, só pelo exame físico eu já estou vendo que é uma pneumonia. Quando que está indicado a radiografia de tórax? Se houver dúvida diagnóstica, não sei se é pneumonia ou se é uma aspiração de corpo estranho, não sei o que é isso, uma febre que eu não sei o que é. Pneumonia grave, ela está com hipóxia, tem outros sinais de gravidade, eu tenho que saber se tem derrame pleural, o que tem junto. Criança que não melhorou, mandei para casa com antibiótico, voltou daí a 2, 3 dias, não melhorou ou ela está piorando. E o paciente obviamente, que eu vou internar, ele tem algum sinal de gravidade que indicou a internação, então é claro que eu vou fazer um raio-x, mas aquela criança de rotina que eu atendi lá no posto de saúde, não tem necessidade de correr para fazer raio-x, não existe essa indicação. E pior ainda é o controle de cura. Se eu quiser fazer algum controle de cura, ele deve esperar pelo menos 1 mês a 1 mês e meio, 4 a 6 semanas, e ele vai estar indicado naquela criança que tem pneumonia recorrente. A criança já teve pneumonia 3 vezes. Vamos fazer um raio-x para ver se tem alguma coisa, mas o raio-x depois que a pneumonia tratou. Senão, o que eu vou ver lá, às vezes, é uma consolidação, pode ser uma cicatrização.
ou tem que esperar o organismo cicatrizar completamente, para o raio-x normalizar. E se tiver piora respiratória ou sintomas não melhoram, eu preciso fazer. Pode ser uma tuberculose, que está, né, tá começando. Então, a gente tem que lembrar que o Brasil está entre os 20 países com mais casos de tuberculose no mundo. A gente tem que pensar na possibilidade de tuberculose. Hemograma absolutamente inespecífico, ele pode ajudar ali na diferenciação de etiologia viral para bacteriana, né? Geralmente nas infecções bacterianas graves, ele vai ter uma alteração importante. Quando é etiologia viral, ele não altera muito. Agora, se for uma pneumonia bacteriana não muito grave, ele também não vai alterar. Então, ele pode eventualmente ajudar a gente. Se é aquela pneumonia que eu estou tratando ambulatorialmente, que a criança não tem tiragem, não tem sinais de gravidade, não precisa fazer hemograma. As pneumonias por germe atípico geralmente não vão alterar hemograma. E os marcadores inflamatórios, que são a proteína C reativa e a procalcitonina, que são os mais usados hoje em dia, eles até ficam mais alterados na infecção bacteriana do que na viral. Então, de repente, eles até poderiam ajudar ali para a gente definir se vai usar antibiótico ou não. Mas não existe ainda uma definição exata de qual seria o melhor método para fazer a proteína C reativa ou a procalcitonina, qual seria o ponto de corte, a partir de qual valor que eu posso dizer que é bacteriana ou viral. Então, isso a gente está precisando ainda conhecer um pouquinho melhor. Ou seja, a gente fica meio às cegas mesmo, né? E tem os exames específicos, que eu vou saber exatamente qual que é o germe, né? Hemocultura. Eu vou fazer hemocultura em que paciente? Um paciente que eu internei, né? Preferencialmente antes de eu fazer um antibiótico. Paciente no ambulatório, no posto de saúde, nem pensar. Não tem sentido eu fazer hemocultura. Ela vai ficar pronta 3 dias depois, eu não posso ficar esperando para entrar com antibiótico. A pesquisa viral, ela está, agora, então, com a história do Covid, ela passou a ser mais importante. Ela já estava importante com a influenza. O problema é que ela não está disponível na maioria dos serviços, né? Mas seria uma forma importante, principalmente se a gente tiver um teste rápido, né? O micoplasma, a gente vai fazer o diagnóstico, ele não vai sair na hemocultura, né? Ele é um germe atípico, ele não cresce na hemocultura, a gente vai ficar sabendo se aumentar a IgM antimicoplasma. Ela aumenta geralmente 7 a 10 dias depois, e depois aumenta a IgG, que é a imunoglobulina de memória, né, que vai ficar. E as clamídias, idem, também só através de sorologia. E tem a reação de cadeia de polimerase, que tem sido aí uma promessa, né, para a gente poder fazer diagnóstico. Mas também a gente normalmente não tem disponível na maioria dos serviços. Ô, Helena, sim, o paciente internado, você começa o antibiótico antes do resultado dos exames, até antes mesmo do resultado do hemograma. Isso depende um pouco. Por exemplo, se eu já tenho um diagnóstico de pneumonia, vamos raciocinar assim. Vamos pensar bem do jeito que vocês atendem. Vocês estão lá na unidade básica de saúde e chegou uma criança lá de 1 ano e 8 meses, que a mãe falou que está com tosse e febre já tem 2 dias. Vocês fizeram o que eu falei aqui, pediram à mãe para levantar a blusinha, contar a frequência respiratória da criança. A criança tem 1 ano e 8 meses, a criança está com a frequência respiratória de 54, uma frequência respiratória aumentada. Aí não, escuta, você não consegue ouvir nada direito, criança chorando, ronco, você não consegue ouvir nada direito. Suspeita de pneumonia. Só que a criança junto, ela tem tiragem, ela está prostrada, febre alta, essa criança tem que ser internada. Então, vocês estão lá na unidade básica de saúde. Aí vocês vão internar essa criança. Vou imaginar que a gente consiga acompanhar. Eles foram junto com a criança, ela foi lá para o hospital para internar, chegou lá, eu vou pedir o hemograma, tá? O hemograma, vamos imaginar que vocês tenham atendido de manhã. Aí o laboratório fala assim para você, olha, esse hemograma que a gente colheu agora, eu vou te dar o resultado às 6 horas da tarde. Você colheu 10 horas da manhã. De maneira nenhuma, você vai entrar com antibiótico antes do hemograma. Geralmente é isso que acontece, tá? Mas pode ser, vamos imaginar que você tem um serviço, assim, de excelência, que aí você vai fazer o hemograma e ele vai ficar pronto rápido. Aí você até pode esperar o resultado do antibiótico, do hemograma, para você começar o antibiótico. Não é a realidade. Na realidade, o que acontece é isso, o exame vai demorar.
E a hemocultura, então, ela demora mais tempo. A hemocultura, ela tem muito valor naquela criança que eu comecei lá com antibiótico, eu escolhi o antibiótico, comecei. Aí essa criança não está melhorando, ali com 2, 3 dias ela não está melhorando. Aí sai o resultado da hemocultura. Aí ela vai me ajudar na hora de eu trocar o antibiótico. Aí esse aqui não deu certo, qual que eu vou usar? E saiu aqui a hemocultura, cresceu o Staphylococcus aureus. Aí ela vai me ajudar. Deu para você entender? Então, depende muito do local onde a gente está. A gente não deve ficar atrasando o tratamento da criança por conta de resultado de exame, porque o diagnóstico é clínico, né? Só que o exame ele vai te ajudar na condução, tá bom? Beleza. Reação de cadeia de polimerase, né? Bom, aí o tratamento, aí eu já falei que ele é individualizado, faixa etária, as condições associadas, gravidade, então isso tudo vai, né, eu preciso avaliar isso tudo. Uma criança de 10 anos que está bem lá no ambulatório, que só está com um pouco de febre e eu vi um estertorzinho, que 10 anos já é igual de adulto, é um antibiótico. Uma criança de 1 ano e 8 meses que está com tiragem de frequência respiratória, o antibiótico é outro, a conduta é outra, então vai depender disso. Então, abaixo de 2 meses, eu falei para vocês que normalmente é grave. Tirando a clamídia, trachomatis, tudo grave. Como é que eu vou tratar? Os germes principais são aqueles lá que eu falei, ou vai ser estreptococo do grupo B, ou gram-negativo. Então, o tratamento sempre vai ser a ampicilina associada com um aminoglicosídeo. Qual o aminoglicosídeo? Ou a gentamicina ou a amicacina. Então, o tratamento para um bebê abaixo de 2 meses que está com pneumonia vai ser ampicilina com gentamicina ou então ampicilina com amicacina, tá? Que aí eu pego gram positivo e gram negativo. Ah, mas e se for germe atípico, como é que eu vou suspeitar? Pneumonia febril, por isso que eu coloquei lá atrás. A febril, criança tossindo, nossa, é coqueluche ou é clamídia? Aí a mãe te fala que ela teve uma vulvoginite, a criança teve uma conjuntivite, pode ser clamídia. Então vamos entrar aqui com macrolídeo. Qual macrolídeo? Eritromicina ou claritromicina. Mas eu estou suspeitando do Staphylococcus aureus. Por que eu estou suspeitando de Staphylococcus aureus? Essa criança ficou internada há muito tempo, pode ser que seja Staphylococcus. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar, ao invés de eu usar aí a gente tem que lembrar um pouquinho de farmaco, hein, gente? A ampicilina é uma penicilina semissintética, que pega gram-positivos. A oxacilina também é uma penicilina semissintética. Que, na realidade, o que ela tem de diferente em relação à ampicilina? Ela pega o estáfilo. A diferença é essa. Então, eu vou substituir a ampicilina pela oxacilina. E vou continuar associando com aminoglicosídeo. Por que eu tenho que continuar associando? Porque as penicilinas não pegam bem os gram-negativos. Então, a gente não consegue pegar os gram-negativos com elas. Ok, gente? Deu para entender? Isso aqui, abaixo de 2 meses? Podemos seguir em frente? Eu vou seguindo qualquer coisa, vocês escrevam aí, tá, gente? No chat. Não precisa ficar com vergonha, gente, tá? Se tiver dúvida, pode perguntar. Nenhuma dúvida, vocês vão acostumar muito com isso comigo no semestre que vem, gente. Nenhuma dúvida, nunca vai ser uma dúvida. Às vezes a gente fica assim, eu acho que essa minha dúvida é boba. Nenhuma dúvida é boba, isso não existe, né? Isso não existe. Se você está em dúvida, é porque está faltando algum tipo de informação, né? Então a gente precisa esclarecer aqui, ok? Não precisa ficar com vergonha, não. De 2 meses a 4 anos, aí tem as duas possibilidades, né? 2 meses a 4 anos que eu vi lá, a frequência respiratória está aumentada, mas a criança não tem tiragem, é uma criança saudável, não tem nada. Eu optei por fazer o tratamento ambulatorial, né? Aquela criança que não tem critérios para internação. O que eu vou usar? Ou a penicilina procaína, ou então a amoxicilina, a mesma amoxicilina que a gente usou lá atrás para sinusite, otite, a mesma coisa. Tempo de tratamento, 7 dias, com reavaliação em 48. Olha que interessante aqui, gente, não sei se vocês observaram isso. Quando eu falei lá de amidalite, eu falei para vocês que o tempo de tratamento, no caso da amidalite, tem que ser 10 dias, né? Aí você pensa assim, pneumonia é uma doença grave, então vai ser mais tempo, né? Não, ele pode ser por menos tempo. Inclusive, eles falam, às vezes, que você pode usar 5 dias o tempo. Por que disso, gente? Vocês conseguem imaginar
Por que, por exemplo, uma pneumonia eu posso tratar por menos tempo do que uma otite, por exemplo, do que uma sinusite? Ele tem uma explicação lógica. O que que é? O que que vocês... Vamos lá, põe as cabecinhas para funcionar aí, para vocês não dormirem aí. Fala qualquer coisa, mas fala alguma coisa. Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou tomar uma água aqui. Vamos, gente. Pensa aí. Espera lá, tem a respostinha aqui. Ô, Pedro, a gente pode ter alergia realmente em qualquer idade, né? O tratamento da alergia, a gente depois vai ver isso no semestre que vem também, né? A gente tem uma aula, né, só de alergia. O tratamento, ele na realidade, ele independe do agente causal. Não importa se a alergia foi causada, por exemplo, pela amoxicilina, pelo bezetacil ou por camarão, né? Não importa o agente. A gente trata a alergia de acordo com a gravidade dela. Então, por exemplo, se uma criança que tomou amoxicilina e ela teve uma reação leve, por exemplo, ela teve urticária, prurido, a gente vai suspender a amoxicilina e aí a gente pode usar um anti-histamínico. Uma situação peculiar que acontece na criança abaixo de 1 ano é o seguinte: algumas crianças, quando elas têm alergia especificamente à amoxicilina ou ampicilina, né, que é a mesma coisa, e essa reação alérgica, ela na realidade, ela se manifesta como um exantema, não como urticária. Qual que é a diferença do exantema? O exantema é uma lesão sólida, é aquilo que vocês viram lá, que aparece na rubéola, no sarampo, é aquela lesão que fica na pele de uma forma sólida. A urticária é uma lesão edematosa, você faz um edema. Se você apertar a urticária, ela desaparece durante alguns segundos, porque ela não é uma lesão sólida, ela é um edema, né? Então, se a criança manifestar essa reação alérgica através de um exantema, a gente não vai considerar que essa criança tem uma reação grave à amoxicilina e a gente pode tentar numa outra ocasião. Porque a gente sabe que muitas infecções virais, quando entram em contato com as penicilinas, ampicilina, amoxicilina, ela pode manifestar exantema e isso não ser uma reação mediada por IgE. Então, a gente não vai dizer que essa criança é alérgica, porque às vezes acontece isso, a mãe fala assim, ele tomou amoxicilina e deu alergia, será que ele pode tomar de novo? Depende, a manifestação que ele teve foi uma urticária ou foi um exantema? Se foi um exantema e era uma criança pequena, normalmente abaixo de 1 ano, você pode tentar de novo. Eu não sei se é isso que você está querendo perguntar. Agora, se como procede na hora da alergia mesmo, vai depender da gravidade. Se eu vou usar só um anti-histamínico, ou se é uma reação grave, um edema de glote, um choque anafilático, a gente vai tratar igual a gente trataria qualquer outro. Adrenalina intramuscular, tratamento de emergência. Eu respondi a sua pergunta? Foi isso que você estava querendo? Era essa a sua dúvida? Então tá bom. Então tá, joia. Vocês não me responderam, né? Vocês estão me enganando aqui. Gente, eu vou falar para vocês então o seguinte: por que a pneumonia, o tempo pode ser menor? Porque na realidade, a gente quando dá um antibiótico, para ele poder agir, ele tem que chegar onde a bactéria está, né? Quando a gente tem uma infecção fechada, como a otite, como a sinusite, ou mesmo a amidalite, o antibiótico ele precisa chegar lá. Então, a gente precisa ter uma irrigação muito grande daquela área, uma vascularização muito grande. No caso da otite e da sinusite, essa vascularização é mais pobre, é mais difícil do antibiótico chegar lá. No caso da pneumonia, não, né? Cada vez que o coração bate, ele joga metade do sangue vai para o corpo, a outra metade vai para o pulmão. Então, o antibiótico chega com muita facilidade. Então, a gente consegue tratar uma pneumonia não complicada em torno de 5, 7 dias no máximo. Então, a gente já consegue resolver o tratamento. Deu para entender, gente? Por que a pneumonia, o tratamento pode ser mais leve, apesar de ser uma infecção mais grave, né? Depois de 48 horas de tratamento, se a criança
não melhorou. Ela voltou, eu tenho que mandar ela voltar, né, gente? Mandei para casa, olha, eu quero que a senhora volte com a criança daqui a 2, 3 dias, quero olhar como é que tá. Ela voltou, ela continuou com um pouquinho de febre, mas não tem critérios de internação ainda. Então, a gente pode tentar amoxicilina com clavulanato, ou então uma cefalosporina de segunda geração, ou então na suspeita de pneumonia atípica. Como é que é a suspeita de pneumonia atípica? Geralmente não dá febre tão alta, a criança tem um estado geral mais ou menos comprometido, então a gente pode entrar com um macrolídeo, né? Então a gente faz essa troca de antibiótico. Agora, se a criança já chegou, as causas, né, as causas que geralmente levam, né, a criança a ter essa falha, derrame pleural ou abscesso pulmonar, os outros agentes, né, por isso que a gente tem que pensar nos atípicos. O vírus não vai melhorar, né, gente? Antibiótico não vai melhorar, não vai melhorar a pneumonia viral. E aqui a gente tem que estar de olho na primeira manifestação de tuberculose, né? Isso aqui é uma coisa importantíssima, a gente perguntar, a gente não cumprimento do tratamento proposto. E às vezes quando a gente suspeita daquela mãe que você fala assim, você deu o remédio direitinho? Dei, né? Aquela mãe que você não está levando fé naquilo que ela está falando, né? Assim, uma coisa interessante é a gente perguntar assim, que horas que você, aquele remédio de 8 em 8 horas, né? Amoxicilina de 8 em 8 horas. Que horas que você está dando remédio? Aí a mãe começa com os evasivos, né? Eu estou dando naquele horário que a senhora prescreveu. Bom, se a mãe está dando remédio 3 dias, ela com certeza ela está sabendo que ela está tendo que acordar às 10 horas, né? Ou criança, acordar a criança às 10 da noite, depois às 6 da manhã, né? Porque se está de 8 em 8, é 10 da noite, 6 da manhã. Ela tem que saber te falar com precisão o horário, senão ela não está dando no horário. Então, são aquelas coisinhas que a gente tenta pegar a mãe, né? E aí você imagina que ela não esteja cumprindo, não adianta você confiar nessa mãe de novo, né, gente? Se é ela que vai continuar tratando, né? Doença de base e os quadros diferenciais, aspiração de corpo estranho, malformações, hérnia diafragmática, e tem que pensar em outras possibilidades, né? Principalmente naquela criança que está tendo pneumonias de repetição. E se a criança já chegou muito grave, gente, a gente ainda vai continuar pensando no pneumococo, só que a gente vai entrar com antibiótico venoso. E aí, antibiótico venoso, penicilina cristalina, ou então ampicilina. Ô, gente, só uma perguntinha aqui, um adendo antes de eu continuar aqui. Vocês lembram, as penicilinas, a gente tem as penicilinas naturais, né? Quais que são as 3 penicilinas naturais, gente? Quem que lembra disso aí de farmácia? Isso aqui é uma coisa importante, senão a gente fica colocando aqui, vocês ficam falando que estão entendendo porcaria nenhuma, né? Não, a amoxicilina não é. As naturais são aquelas que foram descobertas lá, né? As primeiras. A amoxicilina é uma semissintética, ela foi derivada da natural. Quais que são as naturais? Vocês lembram disso, gente? Alguém lembra? Não. Tá vendo? E vocês falando comigo, vocês estão me enganando, falando que a benzatina, sim, Maria Luísa, ela é uma penicilina. Gente, então vamos lá, rapidamente aqui, tá? É só um adendo aqui. Penicilinas naturais, a gente tem 3. Qual que é a diferença delas? A gente tem a penicilina cristalina, penicilina procaína e a penicilina benzatina. A procaína eu coloquei aqui no slide de trás, ó. Olha lá, a penicilina procaína, tá? E a benzatina. A benzatina eu não coloquei em nenhum slide. A benzatina não serve para tratar pneumonia. Qual que é a diferença das 3? As 3 são naturais, tá? Qual que é a diferença das 3? Em termos de espectro, qual que é o agente que elas pegam? É a mesma coisa, porque é a mesma penicilina natural, ela tem o mesmo espectro. Então, ela pega muito bem streptococcus, geralmente, então pega bem o pneumococo, mas não pega gram-negativo, de jeito nenhum. Qual que é a diferença básica entre elas? A penicilina cristalina, aqui, ela é só venosa. Então, o que que acontece? Ela é uma penicilina que ela entra na corrente sanguínea, ela é só venosa. Ela tem uma vida média plasmática muito curta, em torno de 4 a 6 horas, mas ela vai dar um nível extremamente alto. Então, a gente vai usar a penicilina cristalina em germes que a penicilina pega, então pneumococo pode ser um germe, né? Um dos germes, uma das escolhas, e que a infecção é grave. Essa seria a escolha. A gente escolhe a penicilina cristalina na grave. A procaína, ela também pega o pneumococo, só que o que acontece? Ela entra no plasma, ela vai dar uma meia-vida ali em torno de 12 a 24 horas,
mas ela não pega infecções tão graves assim. Mas então por que eu vou fazer a brocaína ao invés da cristalina? Aí o motivo é simplesmente esse aqui, gente. Se é venosa, a criança tem que estar internada. A brocaína eu posso fazer intramuscular, a criança pode estar em casa. Ela vai tomar uma injeção a cada 24 horas. E a benzatina, qual que é a diferença? Ela entra no plasma e ela fica ali toda a vida. Ela demora a sair do plasma, ela pode ficar ali 7, 14, 21 dias no plasma. Só que com nível muito baixinho, então ela não vai pegar infecções graves. Quando que a gente usa a benzatina? Infecçãozinha de garganta é ótima, amidalite, infecção de pele, ela é ótima. Então, assim, para qual germe? Para o estreptococo, né? O germe é o mesmo. O que muda nas três é a gravidade da infecção. Então, na hora de eu escolher, então, as penicilinas naturais, eu vou escolher por gravidade. A benzatina para infecções que não são graves. A procaína para infecções moderadas. Eu posso usar para uma pneumonia que não é grave. E a cristalina para infecções graves. Então, se eu vou internar o paciente, denota que o paciente, né, assim, a gente imagina que ele esteja grave. Então, penicilina cristalina. Ok, gente? Deu para entender isso? As outras, a amoxicilina, a ampicilina, são penicilinas semissintéticas. A oxacilina é uma penicilina modificada para pegar o estafilococcus. Ok? Tranquilo, gente? Deu para entender? É só um adendozinho rápido aqui, né? Porque senão a gente fica falando de antibiótico aqui, ninguém lembra e não adianta nada a gente ficar falando, né? Essa penicilina cristalina, eu comecei ela venosa, ou então comecei com a ampicilina venosa, qualquer um dos dois aqui. A ampicilina, ela pega, se a gente for comparar com a penicilina cristalina, ela tem um espectro um pouquinho ampliado, ela já começa a pegar alguns gram-negativos, é um espectro um pouquinho maior. Vai imaginar que essa criança melhorou, daí a 2 dias está sem febre, perdeu a veia, aí já está aquela luta, a criança chorando para pegar a veia, eu posso passar para o medicamento via oral, que pode ser amoxicilina ou ampicilina. Qual que é a diferença de uma para outra? O espectro é o mesmo, elas pegam os mesmos bichinhos. A amoxicilina eu consigo fazer ou de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas, é mais confortável para a mãe. A ampicilina tem que ser feita de 6 em 6 horas, tá? Então, mas o espectro é o mesmo. Como é que eu escolho? Qual que você tem? Vamos imaginar que no posto de saúde só tem ampicilina e a mãe não tem dinheiro para comprar. Você vai usar ampicilina. A mãe vai comprar, usa amoxicilina. Ok, gente? Agora, se o paciente já chegou muito grave, a nossa criancinha lá de 1 ano e 8 meses, tiragem gravíssima, eu não vou bobear, essa criança, quais podem ser os agentes? Pode ser estáfilo, falei para vocês que estáfilo dá pneumonia grave, pode ser, se a criança não está com a vacinação em dia, pode ser um hemófilos, pode ser um pneumococo até já resistente à penicilina. Então, o que a gente vai entrar? Cefalosporina de terceira geração, que é o ceftriaxone. O que o ceftriaxone pega muito bem? Ele pega os gram-negativos muito bem e pega o pneumococo resistente à penicilina. Olha que beleza. Então, ele pega tudo. Ah, mas ele não pega estáfilo. Uai, então vou associar ele com a oxacilina. Então, o ceftriaxone pega o hemófilos e o pneumococo associado com a oxacilina. Aí eu já tenho que usar mais tempo, porque o estafilococo não é brincadeira, ele é pneumonia para mais tempo de tratamento. Na hora que o paciente começou a melhorar, tem um probleminha, a oxacilina não tem via oral, como é que eu vou fazer? Qual que é o antibiótico que é parecido, tem o mesmo espectro de ação? Cefalexina, cefalosporina de primeira geração. Não lembro nada disso de farmaco. É um convite para vocês voltarem a estudar farmaco, gente. A parte de antibiótico, eu acho que de farmacologia, a parte de antibiótico é a parte mais importante. Por quê? Aí eu vou. Eu estou fazendo um curso que o cara toda vez fala o seguinte: esse é um momento tapa na cara. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, gente, mas em medicina a gente cura pouquíssimas doenças. A gente melhora muitas, mas curar, a gente só cura doenças infecto-parasitárias. Cura. Ou então você mutila o paciente, está com apendicite, você arranca o apêndice fora, ele está com câncer, você tira o pedaço que estava, né? O restante você não cura. Você controla a hipertensão, controla a diabetes, controla a doença imunológica. O que você cura? Doença infecto-parasitária. Então, se você não sabe antibiótico, que é a única parte da medicina que você é capaz de curar um paciente, está na hora de você voltar lá atrás e estudar o capítulo de antibiótico. Só um conselho, tá, gente? Tá?
para não chegar lá na frente e não ter arrependimento, gente. Estuda o capítulo de antibiótico, né? Isso aqui a gente tem que saber, ok? Se houver, às vezes a gente sabe quando um médico não entende nada, quando ele troca os antibióticos, troca 6 por meia dúzia, né? Ele troca um antibiótico de um espectro para o outro que tem o mesmo espectro. O que ele está querendo com isso? Nada, porque não está mudando nada. Aí você sabe que aquele médico não está entendendo nada do que ele está fazendo, né? Se houver a possibilidade de estafilococcus resistente à oxacilina, a gente tem 3 opções aqui: clindamicina, linezolida ou vancomicina. São os antibióticos que a gente pode usar. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, depois na hora que vocês forem estudar aí, tiver antibiótico, pode perguntar na próxima aula, antes da prova, tá? Fica à vontade. Complicação comum aqui é o derrame pleural, né? Uma complicação comum, principalmente nas pneumonias por Staph, mas a pneumonia por pneumococo dá derrame pleural, pneumonia por micoplasma dá derrame pleural. Como é que a gente faz o diagnóstico? A criança tem piora clínica, com aumento da dificuldade respiratória, o murmúrio vesicular fica diminuído daquele lado, né, que teve derrame pleural, e a persistência da febre. E a confirmação vai ser principalmente pelo ultrassom, é o principal meio de diagnóstico do derrame pleural, é a ultrassonografia hoje em dia. Radiografia, tomografia, em situações muito específicas. Qual que é a conduta? A gente vai puxar aquele líquido lá de dentro. Eu quero saber que raio de líquido é esse que está lá dentro, o que está acontecendo que tem lá. Então, eu vou puncionar para tirar o líquido. Isso é um método propedêutico, ou seja, eu vou entender o que é aquele líquido que está lá dentro e, eventualmente, terapêutico, porque às vezes o líquido que está lá está dificultando a respiração. Então, a toracocentese, que é a aspiração do líquido, ela está indicada sempre que no raio-x lateral tem mais do que 10 milímetros. Vocês já viram isso também, né, gente? Raio-x de Lorel, decúbito lateral, isso aí vocês já viram também, né? Em imaginologia, já aprendi até o nome da disciplina de vocês. Vocês já viram isso lá, gente? Já, então é isso aí. Ou se tem evidência de derrame puncionável no ultrassom, tá? Derrames pequenos, o ideal é que eles sejam guiados pelo ultrassom, e o volume que a gente aspira, se for muito grande, a gente não deve puxar mais que 10 a 20 ml por quilo. Se a gente vai fazer desequilíbrio hemodinâmico no paciente, não pode tirar demais também não, tá? E esse líquido, o que eu vou fazer com esse líquido? Vou mandar lá para o laboratório. O que eu quero saber desse líquido? Eu quero saber como é que está o pH dele, como é que está a glicose e como é que está a bacterioscopia. Então, aqui eu vou precisar de novo da bacterioscopia, daquele negócio lá do GRAM, né? Bacterioscopia, se ela vier negativa, não tem nada. Fiz o GRAM lá, não cresceu nada, não apareceu nenhuma bactéria lá. O pH está acima de 7,2, próximo do pH sanguíneo. E a glicose está acima de 40, está próximo lá da nossa glicemia, não drena, a gente vai considerar esse derrame não complicado. Por que tem esse derrame? Tem um processo inflamatório, aumento de permeabilidade vascular, escorreu um líquido lá para dentro da pleura. É essa a interpretação. Derrame complicado é aquele que aparece germe ou na cultura, que vai levar 48 a 72 horas, ou no GRAM. Aí eu preciso saber exatamente. Pneumococo, coco gram positivo disposto em pares. Estafilococo, coco gram positivo. Hemófilos influenza, bastonete gram negativo. Então tem que saber como é assim que eles vêm descritos, ele não vai vir escrito de outra forma, né? Então, se cresceu alguma coisa, tem alguma bacterioscopia positiva, o pH está baixo, ou a glicose está baixa. Se a glicose está baixa, a gente tem alguma bactéria consumindo essa glicose, ela usa a glicose para se alimentar. Então, a glicose fica baixa. E a desidrogenase lática aumentada é porque, além de ter líquido lá, tem bactéria lá na pleura. Tem que ser feita a drenagem, essa drenagem pleural fechada. Coloca com dreno em selo d'água e aí vai fechar. Fica fechado até drenar aquele líquido todo. Ok, gente? Gente, pneumonia bacteriana a gente encerrou aqui. Nós vamos falar rapidamente aqui da infecção do protocolo do Ministério da Saúde. A gente está terminando aqui nosso tempo, né? Só para vocês conhecerem. Esse protocolo, ele foi elaborado em 2009, tá? Eu não sei, o ano que vem, quando a gente mudar, porque a gente vai terminar essa pandemia, né, do coronavírus, a gente já está começando a diminuir aqui no Brasil a nossa taxa de transmissão, então a tendência, né, a nossa expectativa é que diminua até cessar e a gente vai ter infecções ocasionais aí pelo coronavírus. Então, talvez o ano que vem isso aqui mude um pouco. Mas é importante vocês conhecerem os termos, porque os termos têm sido usados de forma
idêntica, tanto para o que a gente já tinha de protocolo da influenza, quanto para o coronavírus, né? Então, definição de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, que é SRAG. Não sei se vocês já ouviram isso, toda hora estão falando isso na televisão, da SRAG, né? Então, o que é cada coisa? Síndrome gripal, então, seria uma febre de início súbito, acompanhada de tosse ou então dor de garganta, e pelo menos um dos seguintes sinais: mialgia, cefaleia ou artralgia, que aí é aquilo que eu comentei com vocês na aula passada. Qual que seria a diferença de resfriado para gripe, né? Na hora que eles definiram isso aqui, então tem que ter a febre, tosse, ou dor de garganta e mais um daqueles sintomas ali, né? Então, por exemplo, se eu tenho febre, tosse e mialgia, é uma síndrome gripal. A criancinha abaixo de 2 anos não tem necessidade. Como é que eu vou saber se a criança está com mialgia, como você fala? Não tem jeito, né? Então, não tem, se a criança tem só febre, tosse, eu já posso dizer que é uma síndrome gripal, tá? A gente já viu na aula passada o manejo, se não tem fator de risco e não tem sinais de piora, vai ser aquilo que a gente viu: aumento de oferta hídrica, dá bastante líquido, dá remédio para febre, só, não tem mais nada, é só isso, tá? Quais que são os sinais de piora? Persistência ou agravamento. Se a gente falou que a febre dura 2 ou 3 dias, a febre não voltou, é uma das coisas que a gente tem que falar para a mãe para voltar. Não melhorou em 3 dias, volta para a gente ver o que está acontecendo. Miosite documentada. Miosite é quando a gente tem as enzimas, né? CPK aumentada, significa que a gente está tendo comprometimento muscular. Mas aí como é que eu vou saber? Eu tenho que pedir esse exame, né? Claro que você tem que pedir, mas como é que eu vou pedir? Imagina uma criança que chega lá, que está com febre, tosse, e ela não está conseguindo andar porque ela está com dor na panturrilha. Você tem que pedir. Vai pedir CPK. Alteração de sensório, desidratação ou exacerbação de sintomas gastrointestinais. Qualquer um desses aqui vai ser sinal de piora clínica daquela síndrome gripal. E os fatores de risco na faixa etária pediátrica, criança menor do que 2 anos, isso aqui vale muito para o influenza, para o Covid, isso aqui não confirmou, a gente não tem mais gravidade em criança abaixo de 2 anos, a gente tem mais gravidade em lactente. A gente tem tido crianças pequenas mais graves do que crianças um pouquinho maiores. Mas uma criança, por exemplo, de 1 ano e 10 meses não é mais grave do que uma criança de 5 anos, para o coronavírus. Para o influenza é. Pneumopatias, inclusive asma, cardiovasculopatias, aqui exclui a hipertensão arterial, doenças hematológicas, anemia falciforme, diabetes, transtornos neurológicos, criança que é neuropata, nefro e hepatopatias, ou seja, criança tem qualquer doença crônica, né? Na realidade, isso aqui se resume a isso: qualquer doença crônica e criança abaixo de 2 anos. Então, se a criança tem sinal de piora, ou se ela é fator de risco, como é que é o tratamento dessa criança? Oseltamivir. Vocês sabem qual que é essa substância, gente? Qual que é o nome comercial dela? Alguém aí sabe? Não? Já ouviram falar do oseltamivir? É o Tamiflu, exatamente, durante 5 dias, né? Junto com sintomáticos. E essa criança vai fazer, se for preciso, a gente vai fazer exame radiográfico, tá? Então, isso aqui é o protocolo para influenza. A gente, quando começou o coronavírus, quando começou a internar algumas crianças lá na UTI, a gente entrou com a oseltamivir para todos. O que aconteceu? Acabou o estoque de Tamiflu, né? Acabou, porque tinha tanta criança que acabou. Então, por isso que eu estou falando, isso aqui o ano que vem talvez mude, mas por enquanto é esse o protocolo. Então, a gente tem que entrar com o oseltamivir. O que é a síndrome respiratória aguda grave, o SRAG? É os sintomas da síndrome gripal e mais um dos seguintes sinais de gravidade. Então, tem lá, a criança tem febre, tosse e cefaleia, por exemplo, e mais. Ou dispneia, ou sinais de desconforto respiratório, ou aumento da frequência respiratória, de acordo com a idade. Como é que é o de acordo com a idade? Acima de 60 em criança abaixo de 2 anos, acima de 50 abaixo de 1 ano e acima de 40 abaixo de 4 anos. É aquilo que a gente viu lá atrás. Saturação menor do que 95 em ar ambiente e exacerbação de doença pré-existente. Já virou uma SRAG, né? E aí, só para a gente ver, gente, aqui não sei se vocês conseguem ver daí, são os óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Esse em cinza aqui, ó, depois vocês vão olhar com calma aí no computador de vocês, a gente tem pelo influenza, o influenza está um verdinho que quase não aparece. O cinza é o não especificado. Olha que coisa, como é que a gente não consegue especificar? E o vermelhinho, é claro que foi o Covid, né? A partir do momento que ele apareceu.
Então, olha como é que a gente tinha já essa síndrome respiratória aguda grave, que ela é significativa, mas que com o coronavírus ela começou a ser dominada por ele, né? Porque é o vírus que está prevalente nesse momento. Na hora que a gente conseguir diminuir a taxa de transmissão deles, outros vírus vão voltar. O manejo clínico na SRAG é oseltamivir, antibiótico terapia de acordo com as indicações, a gente sempre fica na dúvida se tem infecção bacteriana junto ou não, os exames radiográficos, o oxigênio e os exames específicos. Aqui a gente tem que pedir a coleta para fazer pesquisa de influenza e agora também o RT-PCR, né? A gente sempre vai pedir. Existe um perfil, um padrão de perfil viral que você coleta para ver qual o vírus que você vai identificar que não está disponível em todos os serviços. Quando que essa criança está grave a ponto de indicar UTI? Se ela tiver choque hemodinâmico, disfunção de órgãos, insuficiência hepática, insuficiência renal, insuficiência respiratória ou instabilidade hemodinâmica, né? Às vezes ela começou com quadro de choque, melhorou, mas voltou a piorar, então tem uma instabilidade. Então, indicações de UTI. O coronavírus, qual foi a novidade dele? O coronavírus, ele é um beta-coronavírus, né, pertencente à linhagem B do SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2 é o nome do vírus, né? Todo mundo, vocês estão cansados de ouvir isso aí, né, gente? O surto que começou lá na cidade de Wuhan, na China, e a doença recebeu o nome de Covid-19, né? Covid seria coronavírus disease, né? 2019. A evolução em crianças de lá para cá, a gente realmente teve muito pouca. A gente teve algumas crianças, né? Algumas crianças que evoluíram de forma muito diferente. Para vocês terem uma ideia, no hospital que eu trabalho, o primeiro caso que a gente teve lá na realidade foi uma criança que internou a princípio com bronquiolite, o diagnóstico dela, né? Era bronquiolite. Essa criança acabou que ela, na realidade, ela era um COVID, ela passou COVID para 3 médicos, 2 enfermeiros na época, e uma das enfermeiras morreu, ela foi a óbito, né? Os pais da criança não estavam contaminados. Então, quem que passou para a criança? Ninguém sabe, né? A criança se contaminou, né? O que a gente tem entendido, né, com relação com a criança? Ela deflagra uma resposta tanto da imunidade inata e da adaptativa, né? E parece fazer uma resposta inflamatória que a gente não sabe exatamente o que leva à lesão pulmonar. É a resposta inflamatória ou é o vírus mesmo, que é patogênico, que agride o pulmão, a gente não sabe. Até agora a gente não parece que é uma resposta inflamatória, né? E por que parece que na criança é muito interessante para a gente? Porque o que o influenza é mais grave na criança, o coronavírus é menos grave, né? Então, parece que o negócio é esse aqui, o sistema de imunidade celular e moral da criança estão menos desenvolvidos, então isso aí diminui a expressão da resposta inflamatória, talvez esse seja um dos motivos da doença ser menos grave. Os receptores são mais imaturos, dificultando a invasão celular, precisa ter o receptor de angiotensina, né, que a criança tem menos expressão, eles são mais imaturos. Então, parece que é isso aí, né? O diagnóstico também por critérios clínicos e epidemiológicos, para a gente poder suspeitar do caso, avaliação clínica e objetiva, a gente precisa determinar a gravidade, a gente sabe que na criança não tem maior gravidade, na maioria absoluta das vezes, e o cuidado que a gente tem que ter aqui é com o profissional, a gente teve muita contaminação dos profissionais de saúde inicialmente, então a orientação inicialmente era para fazer exame de orofaringe só se o profissional tivesse paramentado, né? N95, óculos, todo paramentado, luva, né? Senão não olha a orofaringe, que é a maior fonte de contaminação. Então, um quadro leve é aquela criança que vai ter um quadro de síndrome gripal comum, não tem tratamento específico. O quadro moderado é a criança que tem pneumonia, mas uma pneumonia não complicada. O que é pneumonia não complicada? Sem hipóxia. Se for fazer tomografia, ela pode até evidenciar lesões pulmonares. Tem indicação de fazer tomografia na criança? Não tem indicação. A gente vai fazer muita radiação para a criança e sem a tomografia na criança, ela não tem aquela conotação que tem do adulto, de tantos por cento do pulmão está acometido e aí, por conta disso, essa criança vai ser mais ou menos grave, né? O
Quadro grave é quando tem pneumonia, mas com uma hipoxemia, né? Então, ou tem cianose central mesmo, ou tem saturação, ou então tem sinais sistêmicos graves. Então, é considerado um quadro mais grave. E o crítico é aquela SRAG, a síndrome respiratória aguda grave, né? Já com distúrbio de coagulação, lesão renal. Então, essa é a classificação que a gente tem, tá? Muda alguma coisa? Tem algum critério diferente? A gente não tem, nem para o adulto a gente tem alguns tratamentos que têm sido feitos com corticóide. Criança a gente não sabe exatamente o momento de entrar com corticóide, porque a evolução é diferente. Então a gente realmente está um pouco perdido com relação ao tratamento para criança. Os dados laboratoriais que a gente tem é a reação em cadeia de polimerase em tempo real, que é o PCR, o RT-PCR, o PCR-RT, né? Secreção de vias aéreas superiores, se já fizeram, devem ter feito esse teste um monte de vezes, né? E os dados radiológicos que na criança a gente sabe que a evolução não é igual ao do adulto, então na criança não tem justificativa para a gente ficar fazendo tomografia da criança. E mais importante, quando tem que dar alguma alteração, geralmente vai ser ali no 5º ou 8º dia. Então não adianta uma criança que está com 2, 3 dias a gente fazer tomografia, a gente não vai conseguir nada com essa tomografia. Então, na realidade, a gente não tem muito o que fazer, né? Os fatores de risco para evoluir de forma grave, de forma mais grave, né? Seriam as crianças menores de 2 anos, só que é aquilo que eu falei para vocês, a gente não tem essa evidência igual a gente tem no influenza, tanto que a influenza, quando a gente vai vacinar, a gente vacina as crianças primeiro. Aqui no coronavírus, a gente nem tem vacina para criança aprovada, né? Porque ela não tem, são crianças que vão adquirir menos a doença. Quando elas adquirem, a gente vai ter uma divisão que quanto menor a criança, um pouco mais grave é a tendência dela evoluir. Doenças pulmonares crônicas, se a criança tem asma, mucoviscidose, cardiopatia, são aquelas mesmas lá do influenza, ok? E o tratamento domiciliar, faz o isolamento, você já sabe. O oseltamivir, sua influenza não foi descartado, que é isso que eu falei para vocês no início, a gente começou entrando com todos com oseltamivir, a gente acabou com o estoque de oseltamivir na minha cidade, lá em Juiz de Fora, né? O antibiótico, se não tem possibilidade de... Na realidade, eu coloquei aqui se há possibilidade de infecção bacteriana, na realidade a gente acaba fazendo o seguinte, a gente entra com antibióticos, você não consegue descartar a infecção bacteriana, porque sempre fica a suspeita, será que tem infecção bacteriana junto ou não? Se a gente não consegue descartar, você vai entrar com antibiótico, observar os sinais de alerta e retornar em caso de piora, né? Nos casos graves, a gente interna, vai fazer o raio-x ou tomografia, fazer os exames laboratoriais de acordo com o que a criança está apresentando. Olha só, gente, a gente na realidade não tem nada de tratamento, nenhum protocolo, é isso que eu falei para vocês. A gente não tem comprovação ainda de nenhum medicamento que funcione, né? O oseltamivir aqui, ele não funciona para o coronavírus, é só pela dificuldade da gente, às vezes, até a gente saber se não é influenza, e lembrando, a influenza é muito mais grave na criança do que o coronavírus, então às vezes a gente tem que entrar com medicação. O corticoide, ele não tem a mesma conotação que tem no adulto, então se a gente não tiver comprovação de que a criança está com quadro inflamatório grave, a gente não vai entrar com corticoide, porque ele pode complicar a criança. A evolução tem sido diferente do adulto. E nos casos críticos, então, o tratamento vai ser igual ao dos graves, mas com suporte ventilatório. Quando entra na parte de suporte ventilatório adequado, aí vai ficar igual no adulto. Tem que pronar, é um quadro inflamatório grave, né? A gente tem uma criança que ficou... A gente perdeu uma criança lá, uma criança de 9 anos, foi um caso muito traumático, assim, para a gente, porque ele era sobrinho de uma técnica de enfermagem que trabalha com a gente. A criança chegou com 9 anos, chegou no pronto-socorro, numa unidade, né, lá de atendimento, com febre, e em menos de 24 horas ele evoluiu com insuficiência renal e choque, e foi a óbito. Né? A criança não tinha nada, absolutamente, 9 anos. E uma outra lá, que é uma criança pequena, que essa parece ter tido uma demora ali no atendimento, que ela não foi a óbito, mas ela ficou muito sequelada, porque ela fez uma hipóxia grave. As crianças estão internadas com a gente na UTI ainda, muito sequelada, né? Uma criança com muita sequela neurológica, né? Então, assim, é uma doença que ela, assim, a gente teve pouquíssimos casos, a gente fechou uma UTI inteira para atender os casos de Covid, a UTI está ficando vazia, mas os casos que a gente teve, que chegaram aí para a UTI, realmente foram casos que tiveram evoluções graves, né? Então, a gente
realmente espero que a vacina funcione, né? É o que a gente espera, a nossa esperança, né? Acho que esse é o último aqui. Então, as recomendações, né? Só para fechar aqui, gente. O oseltamivir, então, a prescrição. Vocês entenderam isso, né, gente? O oseltamivir, pelo amor de Deus, não vai sair falando que eu estou prescrevendo Tamiflu para coronavírus, não vou ser presa, né? Que do jeito que está aqui no Brasil, a situação está tão complicada, nossa senhora. O problema, a nossa preocupação sempre é com influenza, ele é muito grave em criança, muito, a gente já perdeu muita criança com influenza. Criança e grávida, gestante, é gravíssima a infecção pela influenza. Então, o oseltamivir ele tem que ser prescrito até que a gente descarte a possibilidade de influenza. Antibióticos, se a gente não conseguir descartar a infecção bacteriana. Corticoide, a gente tem que pensar muito, ele não tem uma indicação assim, não é aquela panaceia de entrar com corticoide no quarto, quinto dia, não tem isso. Os asmáticos, a gente precisa tomar mais cuidado, porque eles têm mais chance de desencadear a crise. A hidroxicloroquina e a cloroquina ainda não tem evidências, tem muito trabalho, gente, isso aqui não é invenção de moda, não. Tem muito trabalho em literatura, alguns mostrando que funciona, outros que não. Então, para criança, a gente reserva o direito de não usar, né? E a azitromicina, que é um antibiótico, só que ela tem um efeito anti-inflamatório, e a azitromicina a gente costuma usar para algumas situações inflamatórias. Tem alguns trabalhos mostrando que ela pode ter uma melhora do processo inflamatório, mas a eficácia ainda não está comprovada também. Então, precisa ser comprovada, a gente ainda não tem recomendação formal para o uso de azitromicina, ou seja, a gente não tem nada formal, né? Agora sim, olha que slide bonitinho, gente, obra da Lívia. Alguma dúvida, gente? Qualquer coisa vocês tenham para perguntar de qualquer coisa, dei uma lidinha lá nos antibióticos. Ficou bonitinho, né? Eu achei lindo. Semana que vem, gente, a nossa aulinha vai ser de asma, é a última, né, desse semestre. Próximo semestre a gente vai se encontrar muito, gente. Queria muito que fosse de forma mais ou menos presencial, mas não sei como é que vai ser. Vamos ver. Tá certo, gente? Se cuidem durante a semana. Obrigada, gente. Até semana que vem, tá? Tchau. Lívia, você tá aí ainda? Senão ela vai falar que eu não falei com ela. Tá, então tá bom. Ainda bem que você tá me ouvindo, senão ia ter briga. Tá joia, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau.